Depois de Putin garantir na quinta-feira, o dia que marcava os 80 anos da vitória da Rússia na Batalha de Stalingrado, que os alemães estão novamente participando de um conflito contra a Rússia, a Alemanha garante, no dia de ontem, que vai mandar mais armamentos, mais blindados ali para os russos. Além do Leopard 2, também o Leopard 1. Quais são as consequências aí desse ato? Notícia importante também relacionada a uma mídia russa, a revista chamada de NZZ, que garante que o governo Biden fez uma proposta para a Ucrânia de ceder 20% do seu território para a Rússia em troca da paz. Como que os dois países responderam a isso? E será que os Estados Unidos confirmou esse fato? França arranja mais um problema para não fechar, não sinalizar, não afirmar o acordo Mercosul-União Europeia, depois que o Olaf Scholz garantiu que ele quer fechar ainda no primeiro semestre. Vai dar um pouco mais de problema. E para finalizar, talvez o fato mais curioso do dia, que eu confesso que é bastante, no mínimo polêmico, um balão chinês invadiu o espaço aéreo dos Estados Unidos, atravessando estados super importantes, como por exemplo Montana, que é onde tem uma das bases de mísseis ali, de armas nucleares dos Estados Unidos. E pasmem, existe mais um rondando a América Latina, segundo o Pentágono. O que esse balão chinês está fazendo em solo americano? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, me segue lá no Instagram, tá? Para quem quiser, super importante. Caso queira contribuir, afinal minha profissão, deixa aí, galera, a contribuição, vou deixar a chave Pix, ou seja membro. E se quiser ter acesso a um curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades, cara, o melhor do mercado, o melhor custo-benefício, é muito barato e com aulas muito profundas, link na descrição, tá? Qualquer dúvida, pessoal, só contactar por lá também, que a gente acaba tendo um papo aí, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente tem uma notícia super importante relacionada à Alemanha, que depois de uma grande resistência, não sabia se ia mandar arma, se não ia, enfim, decidiu mandar o Leopard 2, estima-se aí pouco mais de 10 tanques serão mandados, mas mais importante que isso, é a autorização que a Alemanha deu para os outros países também mandarem, caso queiram, os seus Leopard 2, lembrando que a Alemanha, ela tem uma lei ali que garante que equipamentos de tecnologia alemã só podem ser cedidos para outros países, ainda mais em situação de guerra. Caso a Alemanha autorize, tá? Então a Alemanha, ela autorizou. A Alemanha agora fez, depois das críticas, né, que o Putin fez, enfim, fez mais uma decisão em favor dos ucranianos, que seriam os blindados, os Leopard 1. Esses blindados, eles começaram a ser produzidos em 1965, tá? Mais ou menos ali na década de 80, eles pararam de ser produzidos e eles foram aposentados há mais ou menos 20 anos. Mas é óbvio, pessoal, que existem vários países que ainda têm. Por exemplo, o Brasil, quando ele foi convocado a ajudar os ucranianos, grande parte era com munições, e munições do Leopard 1. Por isso que eu já estimava, né, que possivelmente os alemães eles poderiam de fato colocar esses blindados para funcionar. Existem empresas que já têm esses tanques, esses blindados feitos, tá? Eles têm comprados e aparentemente querem mandar para os ucranianos. Aqui eu posso falar da Rheinmetall, por exemplo, e da FFG, que tem dezenas de tanques, um tem um pouco mais de 80, outro um pouco mais de 90, e vão mandar para os ucranianos. Lembrando, isso dá autorização também para outros países que também têm o Leopard 1, mandar para os ucranianos, tá? Só que, calma de novo, né? Por quê? As próprias empresas garantiram que para conseguir fazer toda a manutenção, vai ter que praticamente desmontar e remontar o tanque novamente, vai ter que achar suprimentos, equipamentos, munições, etc. O processo deve demorar meses. E vale lembrar, de novo, a gente não sabe se é verdade, se não é, mas que a Ucrânia garantiu, a partir do seu ministro da Defesa, que o dia 24 de fevereiro, que é a marca, né, do um ano da invasão da Rússia à Ucrânia, e até o próprio dia 23 de fevereiro, o dia anterior, que marca o dia da pátria russa, né, daquele que luta pela pátria da Rússia, podem ser datas decisivas para a Rússia lançar uma grande ofensiva contra os ucranianos. O Ministério da Defesa da Ucrânia garante que 500 mil militares estão sendo preparados para invadir novamente o território da Ucrânia.
para garantir o domínio de Lugansk e Donetsk, lembrando, pessoal, que essa inicialmente era a região, né, que era quista ali pelos russos, e nem isso está completamente dominado, principalmente na região de Donetsk. Lugansk, o avanço ele foi bem mais significativo, mas também consolidar as 5 áreas, né, dominadas, a Crimeia, Zaporísia, Kherson, Lugansk e Donetsk, e quem sabe outras novas áreas. Se a Ucrânia falou isso porque quer mais ajuda da OTAN, não sabemos, tá? Mas faz sentido pensando que os tanques ainda vão demorar alguns meses aí para chegar, e um ataque da Rússia antes da chegada dos tanques com tantos militares poderia ser, claro, uma vitória estratégica dos russos, ok? Outra notícia aí que marcou foi uma alegação de uma mídia suíça chamada de NZZ, que garantiu que o Biden ele decretou ali para o seu serviço de inteligência contactar tanto os russos quanto os ucranianos para uma proposta de paz. Essa proposta de paz, ela envolveria a Ucrânia ceder 20% do seu território para os russos, em troca dos russos tirarem as suas tropas do território ucraniano, tá? Segundo a mídia suíça, a NZZ, nem a Ucrânia aceitou esse fato e nem a Rússia aceitou essa proposta dos Estados Unidos. Quando houve a recusa dos dois países, aí sim os Estados Unidos se mobilizou e resolveu mandar os blindados Abrams, né, que vão ser mandados aí para os ucranianos, lembrando que eles são considerados monstros gigantescos, quase 10 milhões de dólares para se manter, usa combustível de avião, tal, é um dos tanques mais caros, né, um custo-benefício. Embora ele seja bem poderoso, é um custo-benefício muito pior que o dos Leopards, são mais baratos, mais fáceis ali de serem treinados, de, enfim, né, se locomoverem aí num cenário de guerra, tá? Os Estados Unidos, obviamente, foi contactado para confirmar essas informações. E segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, ele deu uma entrevista para uma revista dos Estados Unidos que negou todos esses fatos. Ou seja, a mídia suíça estaria inventando isso, tá? De novo, se é verdade ou não, a gente tem que esperar vir as vias de fato, né? Ver se isso realmente vai aparecer. Mas, mesmo que fosse verdade, e foi negado pela Ucrânia e pela Rússia, entendo eu que o Estado americano se negaria a dizer que ele fez uma proposta em que os ucranianos meio que aceitariam uma derrota, vai assim, eles instigariam os ucranianos a aceitar uma derrota, porque isso fortaleceria muito os russos, né? Na diplomacia internacional, na mídia internacional. Então faz sentido os Estados Unidos negarem, mas também talvez faça sentido para a mídia suíça, para tentar aparecer, enfim, fazer uma conjectura que de fato nunca aconteceu. A gente teve aí na semana passada uma visita do Olaf Scholz ao Chile, à Argentina e ao Brasil. Falei para vocês, galera, uma tentativa da Alemanha e está representando a União Europeia como um todo, de se aproximar de uma América Latina que cada vez mais está voltada aos interesses chineses e deixando se aliar aos interesses ocidentais. E lembrando, interesses ocidentais, principalmente interesses da União Europeia. A gente pega hoje as parcerias econômicas da América Latina, praticamente todos os países têm a China como seu principal parceiro comercial. Chile, Argentina e Brasil, então, nem se fala, né? Olaf Scholz, ele veio ao Brasil, que é o país mais importante da América Latina, é o país liderança do Mercosul, e houve ali uma proposta, tanto de Brasil como de Alemanha, de acelerarem o processo de firmar o acordo entre Mercosul e União Europeia, tá? Professor, esse acordo vai de fato ser firmado? Então, a gente não sabe. O Lula, ele quer algumas reservas de mercado ao Brasil, ele não quer que todos os produtos da União Europeia entrem livremente no mercado do Mercosul, isso pode atrasar um pouco o processo. E também tem uma outra questão problemática aí. A França, do Macron, ela sempre alegava que não fechava o acordo Mercosul-União Europeia, criticando a postura do Brasil em relação à defesa de povos originários e também à preservação ambiental. Já falei, galera, a gente já discutiu algumas vezes isso aqui, né? O Brasil falha nesses quesitos? É óbvio que falha. Mas você achar que o Macron não quer fechar um acordo com o Brasil ou com o Mercosul como um todo, porque pensa muito na defesa dos quilombolas, dos indígenas, pô, não dá para ser tão inocente assim, né? Ele usa isso como uma desculpa ambiental, uma desculpa social, porque ele sabe que a França é conhecida como o celeiro agrícola da União Europeia. A gente tem ali uma pecuária, produção de cereais, de soja, por exemplo, super importante. O mercado brasileiro ele é altamente produtivo. Caso produtos brasileiros entrem no mercado francês, isso pode abalar muito as vendas, a produção do setor agropecuarista da França. E os caras têm um baita lobby, principalmente frente ao Ministério da Agricultura. E, aliás, a França falou agora que, apesar dos esforços do Olaf Scholz e tal, não está garantido que vai ter, de fato, acordo Mercosul-União Europeia.
Porque, por exemplo, hoje estima-se aí que o Mercosul exporte cerca de 200 mil toneladas anuais para a União Europeia. Caso o acordo esteja fechado, vai ser mais de 300, né? Ou seja, vai superar aí mais 100 mil toneladas para os franceses, para a União Europeia como um todo. E claro que os agropecuaristas locais estão extremamente preocupados. Eles fazem o lobby uma pressão e agora existe uma desculpa, uma nova desculpa que a França está colocando. Segundo os franceses, a desculpa é que o Brasil coloca antibióticos ativadores de crescimento que são proibidos na União Europeia. Então, enquanto o Brasil não retirar esses antibióticos, a União Europeia não pode fechar um acordo importando a carne brasileira, por exemplo, tá? De novo, pessoal, a gente vai lá e vai resolver isso. Sei lá, carne da União Europeia, agora não vai ter antibiótico ativador de crescimento. Legal. Eles vão arranjar uma outra desculpa, tá? Porque o que eles querem? Colocar os produtos livremente no mercado do Mercosul e que o Mercosul seja sobretaxado para colocar os seus produtos agrícolas para proteger os agropecuaristas franceses, tá? E talvez a notícia mais curiosa, né? Curiosa, eu vou especular para vocês o porquê. Porque parece uma coisa meio primeira metade do século XX aí, né? Um balão espião chinês estaria sobrevoando... Estaria não, né? Está, tá? A questão é se ele é espião ou não. Mas um balão chinês, ele está sobrevoando o território dos Estados Unidos. Ele não foi derrubado pelos militares americanos, pela deliberação da própria Casa Branca. E segundo o Pentágono, existe um segundo balão sobrevoando a América Latina, tá? Vamos entender. Esse balão, ele começou aí há dias atrás, aparecer algumas fotografias, tal, beleza. Ponto importante. Um dos principais sistemas de defesa aérea deixou um balão gigantesco entrar no território americano, tá? Se ele deixou, sabia que estava indo, isso não foi explicitado ainda, tá? Mas entrou ali no espaço aéreo americano. Legal. Galera, é legal sim, entre aspas, né? É proibido fazer isso. Tanto que, por exemplo, quando eles começaram a investigar e viram que, na verdade, o balão era chinês, a China já se pronunciou oficialmente e falou que, na verdade, isso é um balão meteorológico, tá? Que era para fins de pesquisas científicas e que, por conta de ventos de oeste, para quem já estudou um pouquinho na escola, né? Os ventos alísios, aqueles que vão da alta pressão do 30 em direção à alta pressão à baixa pressão, aliás, a alta pressão do 30, a baixa pressão do 60, esses ventos de oeste aí, eles podem ter colaborado para que o balão meteorológico tenha chegado em território americano. É um balão que tem uma relativa autonomia ali de manobras, tal, mas muito fraco para algum tipo de processo climático que possa ter acontecido no território por esse balão, tá? Só que eu não sei se os Estados Unidos compraram muito bem essa ideia. Segundo os Estados Unidos, existem várias evidências ali, como por exemplo, balão de alta resistência, é um balão que consegue fazer manobras. Eles perceberam, por exemplo, como se fosse uma espécie de uma caixinha ali, vai entre aspas, que dá o indício que ele está fiscalizando, pegando imagens, pegando algum tipo de informação, então seria um balão espião dos chineses. Para vocês terem uma noção da proporção que isso tomou, ia ter uma visita agora do Antony Blinken, que é o secretário ali dos Estados Unidos, em direção à China. Talvez a visita mais importante dos últimos 5 anos, galera. Convenhamos que ano passado teve grandes tensões, Nancy Pelosi visitando Taiwan e tal, né? Então seria uma visita para tentar parar as arestas, no momento que os Estados Unidos está ali, ó, colocando sanções em produtos, em chips, semicondutores chineses, equipamentos de tecnologia, dessa bipolaridade mundial. Era uma reunião super importante. Ela foi cancelada. Esse balão, ele sobrevoou, por exemplo, o estado de Montana, que embora não seja um estado tão povoado assim, ele tem ali as suas bases para questões nucleares, pesquisas, tal, né? Qual que é a grande questão? Eu, tá, inclusive pesquisei bastante sobre o tema, não vejo o que um balão poderia tirar mais de informação do que satélites chineses já não tiram, do que imagens satélites já não tiram, tá? Tanto que, por exemplo, os Estados Unidos, ele anunciou que não ia derrubar o balão, porque o serviço ali de inteligência, né, ele consegue perceber, o serviço militar, consegue perceber aonde que está o balão, então não tem grandes problemas. O próprio Estados Unidos falou que nada que o balão consiga captar já não é captado por imagem satélite e que ele não representa nenhum risco para os Estados Unidos no momento, tá? Só que isso serviu muito para agitar, por exemplo, a política, porque se do ponto de vista militar, aparentemente não tem grandes novidades, a não ser que seja uma mega tecnologia chinesa, que ninguém sabe ainda, sei lá, que consegue, né? Enfim, não sabemos, tá? Mas politicamente movimentou. Por exemplo, os republicanos estão falando que o Biden está sendo um pouco mole. Falando, eu duvido que se fosse, por exemplo, um balão americano invadindo o espaço aéreo da China, que os chineses já não teriam derrubado. Por que não derrubar um balão chinês? Até o próprio filho do Trump, né, o Trump Jr.,
ele garantiu também que os moradores de Montana, eles têm que pegar ali suas armas e derrubar pelas próprias forças, já que hoje os Estados Unidos está na mão de um bunda mole, vai entre aspas, que não age de maneira adequada contra um artefato estrangeiro de uma potência inimiga sobrevoando o espaço aéreo americano. Então, politicamente, isso movimentou bastante, tá? A China reclamou das especulações, falou que nunca feriu o espaço aéreo de nenhum outro país. Taiwan, né, é uma coisa meio questionável se pertence à China ou não, mas isso é papo para outro vídeo, tá? Que nunca feriu espaço aéreo de outro país e que não passa de um incidente envolvendo equipamento puramente de pesquisa e não equipamento militar. Os americanos, aparentemente, estão indo no sentido contrário, mas não entenderam muito bem o que esse balão está fazendo nos Estados Unidos. Professor, por que não derruba? Justificativa do governo americano, porque os destroços desse balão poderiam causar algum tipo de acidente, tá? E como não representa nenhum perigo, deixa ele lá sobrevoando. Só que informações do Pentágono dão conta que tem um outro balão que também está vindo em direção à América Latina. Por enquanto, na América Central, podendo, né, de acordo com a direção dos ventos, vai saber, galera, as pressões mudam bastante, né? Chegar em outras porções do território. Imaginou, galera, um balão chinês vistoriando as atividades brasileiras? O que será que um balão consegue captar que uma imagem de satélite ou que servidores ali não consigam com tanta tecnologia envolvida em dados, comunicação, etc. Deixa aí nos comentários o que você pensa. Balão meteorológico ou balão de espionagem? Se vocês curtiram o vídeo, pessoal, já deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.